Muito bem, meus queridos, você está aqui no nosso canal, Professor José Márcio, e nessa feita você está aqui na playlist iniciada agora, hoje, playlist Perfil Teológico. Fizemos aí uma enquete na comunidade do nosso YouTube e o perfil teológico escolhido foi Calbart, né? A qual nós estaremos gravando um vídeo aqui hoje, agora, sobre sua vida e sobre, principalmente, sua teologia. Calbart, então, eu fiz aqui as minhas anotações para que a gente não possa fugir, né, do tema e para que a gente possa pegar todas as informações históricas mesmo e passar para vocês. Começando, formação teológica. Calbart, ele nasceu em Basileia, na Suíça, em 10 de maio de 1886. Ele era filho de Fritz Barth e foi instruído a priori pelo seu pastor local, tá certo? Posteriormente, depois de ter terminado seu curso de teologia, no caso, ele estudou em universidades de Bern, Berlim, Tübingen e Marburg. Ele terminou seu bacharel em 1909 e então começou a ser copastor, né? Pastor auxiliar em uma igreja reformada da Suíça, e ele pregou exclusivamente, né, ali em Genebra durante 2 anos. Ele pregou em tempos no mesmo grande salão em que Calvino havia falado 3 séculos e meio antes. Em 1911, então, por volta, ele passou ali como copastor, como pastor auxiliar, cerca de 2, 3 anos. Mas em 1911 ele iniciou o pastorado lá no cantão, né, da Suíça, onde ficou até 1921, ou seja, passando 11 anos como pastor local. Amados, Calbart escreveu então sua primeira e grande obra, Carta aos Romanos. Está aqui, Carta aos Romanos, que é uma obra de peso na academia. Vamos lá. Neste livro, Barth, eu quero aqui abrir aspas, tá certo? Para Frank Ferreira. Neste livro, Barth formulou vigorosamente protesto não apenas contra a teologia contemporânea, mas contra toda a tradição que se vinha formando desde Friedrich Schleiermacher e que fundamentava o cristianismo na experiência humana. A Carta aos Romanos foi também um protesto contra aquelas escolas que tinham transformado a teologia em ciência da religião e tinha apresentado análise histórico-crítica da Bíblia como a única interpretação possível das Escrituras. Então, Barth ele vai formular um conceito, né, para se fazer teologia. E o conceito que ele vai usar para fazer a interpretação bíblica é o que chamamos de escola dialética. Como se fez ver claramente na Carta aos Romanos, Barth pretendia substituir a interpretação meramente filosófica, histórica, com exposição para uma exposição dialética, mais profunda no próprio material bíblico. Encontrou exemplos principalmente nos clássicos da tradição cristã, como por exemplo Lutero e Calvino. A interpretação da Bíblia de Barth, entretanto, não é mera cópia da obra dos reformadores. A dialética que encontrou na Bíblia não é como acontece com Lutero. O contraste entre a ira e a graça de Deus, entre o pecado do homem e a justiça providenciada por Deus, é antes o contraste fundamental entre a eternidade e tempo, entre Deus como Deus e o homem como homem. A aplicação desse conceito fundamental, via de regra, resultou na rejeição do homem, fazendo assim lugar para a revelação divina, para o totalmente outro, o que é revelado pela palavra de Deus, ao que em espírito de humildade mostra-se receptivo à ação divina e à mensagem de Deus. Então veja que Calbart inicia então, ali naquele período, um certo tipo de protesto ao liberalismo teológico alemão ali do século XVIII e XIX, onde Friedrich Schleiermacher é considerado o pai. O Schleiermacher ele vai trabalhar as questões da crítica bíblica, né? E vai colocar a Bíblia ali como uma mera literatura. Já Calbart ele vai reformular essas questões. É digno de nota que ele não vai largar de tudo a questão da teologia liberal, né? Mas ele vai formular ali um novo conceito de neo-ortodoxia. Os liberais diziam que a Bíblia não é a palavra de Deus, né? Já Calbart ele vai dizer a Bíblia contém a palavra de Deus.
Então veja que já é uma amenização do conceito da teologia liberal. Então Calbart não é teólogo liberal. É errado quem diz que Calbart é teólogo liberal. Pelo contrário, ele é teólogo neo-ortodoxo e ele vai pegar alguns aspectos ali do existencialismo de Rodolfo Bultmann, né? Amados, segunda parte que eu quero aqui trazer para vocês é a Igreja Confessante. Você sabe que nesse período de 1914 inicia ali o que chamamos de Primeira Guerra Mundial. E 1938 inicia a Segunda Guerra Mundial. Então, Calbart vive nesse período. Entre 1933 e 1934, Barth envolveu-se, então, no movimento de resistência à presença da Nacional Socialista dentro da Igreja Luterana e Reformada. Essa resistência originou-se a Igreja Confessante, é o que chamamos de Igreja Confessante, apoiada ali por Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, ele é esse teólogo aqui, ó. É considerado um último marco cristão, né? Dietrich Bonhoeffer, essa obra aqui é discipulado de Dietrich Bonhoeffer. Então vamos lá. Por Calbart não querer começar suas aulas com a saudação nazista, mas persistir em querer iniciar suas aulas com a oração, ele é expulso da Alemanha ali em 1935 e passou a lecionar na Universidade de Basileia, na Suíça. Então ele saiu da Alemanha e foi para a Suíça por conta da questão do nazismo. Então, após o fim da Segunda Guerra Mundial, Barth engajou-se em polêmicas sobre o batismo, sobre a hermenêutica e o programa de demitologização do Rodolfo Bultmann, né? Então, ele também participou da Assembleia de Fundação do Conselho Mundial de Igrejas em Amsterdã, Holanda, realizada em 28 de agosto de 1948. Vamos falar da doutrina de Calbart, a teologia de Calbart. Os principais tópicos da teologia de Calbart, ou bartiniana. Quando ele escreveu a Carta aos Romanos, que é a sua principal grande obra, ali do princípio da sua vida, ele falou basicamente 3 coisas, né, que é importante. Deus é Deus e não é o mundo. O mundo é mundo e não é Deus. E nenhuma via conduz do mundo a Deus. 3. Se Deus encontra o mundo, e é este o grande tema da teologia cristã, esse encontro é crisis, é juízo, é tocar o mundo tangencialmente, que delimita a separação do mundo novo do velho. Veja que é um dualismo muito grande, né? Não é nem a questão somente de uma separação, mas de um contra o outro, como se o mundo e Deus não tivessem nada em comum. Já no período quando ele escreveu a Dogmática Reformada, ele torna a entender sua teologia de forma diferente. No ponto 1 eu disse, Deus é Deus e não é o mundo. Já depois, quando ele escreve a Dogmática Reformada, ele diz, Deus é Deus, mas é Deus para o mundo. Ao Deus que é totalmente outro, sucede a figura de Deus que se fez presente e próximo no mundo, através de Jesus. É uma teologia que se tornou mais amena. 2. Ele tinha falado anteriormente, o mundo é o mundo e não é Deus. E não há nenhuma via entre o mundo e Deus. Agora ele vai dizer, o mundo é mundo, mas é um mundo amado por Deus. Então veja que muito mais ameno. 3. Deus encontra o mundo em sua palavra e em Jesus Cristo. Daí se segue a concentração cristológica subsequente ao enfoque do período dialético. Veja que ele tornou a cristologia muito mais presente após quando ele escreve agora a Dogmática Reformada. Ele vai dizer simplesmente, olha, Deus é Deus, mas Deus se manifesta ao mundo através de Jesus. O mundo é mundo, mas o mundo passa a ser amado por Deus através de Jesus. Deus encontra o mundo através de Jesus, que é a sua palavra. Então, é uma concentração a questão da cristologia, né? Então, abro aspas aqui para Franco Ferreira. Para Barth, a dogmática é a ciência na qual a igreja, segundo
o estudo atual do seu conhecimento, expõe o conteúdo de sua mensagem criticamente, isso é, avaliando por meio das Sagradas Escrituras e guiando-se por seus escritos convencionais. A partir dessa definição, podem ser identificar 12 princípios metodológicos que guiaram a produção da teologia bartiniana. Primeiro, a dogmática e a função da igreja. Segundo, a dogmática deve estar baseada na palavra de Deus. Terceiro, a primeira e última pergunta da dogmática é a pergunta sobre Deus. 4. A dogmática sobre qual Deus se revelou somente em Jesus. Né? A dogmática sabe que Deus se revelou somente através de Jesus. 5. O pensamento dogmático sobre a revelação de Deus em Cristo é o pensamento automaticamente trinitário. 6. A dogmática relaciona todas as partes da dogmática para ser encontro cristológico. Toda a dogmática é cristológica. Deus, cristológico. Criação, cristológico. Doutrina do pecado, cristológico. Tudo, em tudo está Cristo para Karl Barth. No 7, ele vai dizer assim: a dogmática reconhece seus limites e preserva o ministério de Deus. 8. A dogmática insiste na liberdade do evangelho e de sua relação de a priori com a existência humana. 9. O pensamento dogmático não separa a ética da dogmática. 10. A dogmática se recusa a admitir qualquer tipo de dualismo e assim se recusa a considerar o mal tão seriamente quanto a graça. 11. A dogmática se move da ação para a existência, da realidade para a possibilidade, do evangelho para a lei, do sim de Deus para o não de Deus. E por último, mas não menos importante, 12º, o pensamento dogmático sabe que uma dogmática pode ser arquiteturamente bonita e teologicamente exata. Veja que o pensamento de Karl Barth está envolto à questão da dogmática e em questão também da cristologia. Vamos trabalhar alguns aspectos da teologia de Karl Barth. Primeiro, o Deus trino e uno, né? A questão da trindade para Karl Barth. Em Barth, Deus é absolutamente transcendente, mas a partir de Cristo, ele se torna imanente. Você entende isso? Deus é transcendente, mas a partir de Cristo, ele se torna imanente. Para Barth, a doutrina da Trindade é o que basicamente define o caráter cristão da doutrina de Deus e, portanto, distingue como sendo cristão o conceito de revelação diferente de outras doutrinas possíveis sobre Deus e sobre o conceito de revelação. Então vamos lá. Abro aspas aqui mais uma vez para o querido Franco Ferreira. Barth via na doutrina da Trindade a única resposta possível para a pergunta: quem é esse Deus que se revela? Segundo, a revelação bíblica, então, faz 3 perguntas. Quem é revelado? 2. O que ele se fez para revelar? 3. O que ele realiza para revelar? O que ele fez? Quem é revelado? Aí Barth responde: Jesus, através da encarnação. O que ele fez para se revelar? Aí ele responde: Deus se revelou a si mesmo ao enviar Jesus. E por último, o que é a revelação? O que a revelação realiza? A resposta de Karl Barth é: realiza ou revela a si próprio. O que a revelação realiza? Revela a si próprio. Então veja que a Trindade para Karl Barth, ela é explicada através da pessoa de Cristo, da encarnação de Cristo. A palavra de Deus, que é o ponto mais controverso da teologia de Karl Barth, que muitos o chamam de liberal por conta disso. Para Karl Barth, Karl Barth faz distinção entre a inspiração verbal e a inspiração literal. A partir desse pressuposto, a palavra e as ações de Deus nunca podem ser identificadas como palavras humanas ou eventos históricos registrados na Bíblia, mas devem ser transcendentais. A inspiração verbal seria teologicamente irrenunciável na medida em que a Escritura testemunha a Cristo, o Verbo divino. A inspiração literal, no entanto, devia ser rejeitada como tentativa de dar uma garantia miraculosa para o testemunho das Escrituras. Trocando em miúdos, Barth ele vai fazer a distinção entre Escritura e Escritura, entre Bíblia, Palavra de Deus, e ele vai fazer a distinção entre Palavra de Deus e cânon. Nós temos 72 livros na Bíblia Católica e 66 na Bíblia Protestante. Para Karl Barth é assim: nem toda palavra que está na Bíblia é palavra de Deus.
Então, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a forma com que nós nos relacionamos com a Bíblia, e conforme nós nos relacionamos com a Bíblia, Deus fala conosco através desse relacionamento entre nós e Bíblia. Então, para Calbart, é muito importante a presença das pessoas no culto e a importância do pregador, porque o pregador vai ser usado por Deus, e a partir do momento que o pregador está sendo usado pelo Espírito Santo, ali é a palavra de Deus que é falada a nós. Os amados irmãos entendem isso? Esse é o pensamento de Calbart, né? Então, Calbart, ele entende a questão da autoridade da Escritura, só que a autoridade da Escritura não é possuída por si mesmo, nem mesmo é uma dádiva otorgada por Deus, não é Deus que dá autoridade à Escritura. A Escritura tem autoridade porque o próprio Deus a toma e fala através dela. Ou seja, não é que a Bíblia tem autoridade, mas é que a Bíblia passa a ter autoridade a partir do momento que Deus está falando com a sua igreja, ou com nós, através do momento que estamos lendo a Bíblia Sagrada. Eu acredito que deu para entender basicamente o pensamento de Calbart acerca da Bíblia Sagrada. Um terceiro, para nós encerrar, a questão da predestinação em Calbart. Calbart, então, vai entender o seguinte: o modo como Calbart relaciona a doutrina da predestinação com a sua cristologia é especialmente esclarecedor. Tá bom? No início da sua discussão na dogmática reformada, ele lamenta que ele tenha se afastado da doutrina tradicional de Agostinho, de Calvino, de Lutero, de Teodoro Beza, entre outros teólogos. Barth, então, vai aceitar a dupla predestinação, mas ele vai aceitar de uma forma completamente diferente, né? Ele vai criar um conceito ali de dupla predestinação. O que é que Barth vai entender? Ele vai entender o seguinte, ó. Ele refere-se, em vez disso, a Cristo, que ao mesmo tempo representa a escolha e a rejeição do homem. Quando Cristo morre na cruz, Calbart diz: aí está a dupla predestinação, porque Deus aceita o sacrifício de Cristo, a partir do momento que ele ressuscita, uma demonstração que Deus aceitou o sacrifício de Cristo, mas ao mesmo tempo que Cristo brada na cruz, dizendo assim, ó, Pai, Deus meu, por que me desamparou? Então ali Deus estava rejeitando o seu filho, permitindo que ele morresse na cruz. Quando ele submete seu filho à cruz, ele está rejeitando o seu filho. Vocês entendem isso? É um pensamento um tanto filosófico, mas é assim. Deus, ele, ao mesmo tempo que escolhe Jesus para morrer na cruz, Deus rejeita Jesus, permitindo que ele morresse na cruz. Então, esse é o pensamento de Calbart sobre a predestinação, ou a dupla predestinação. Então, para Calbart, Deus escolhe todos os homens, a partir do momento que Jesus morre na cruz, Deus escolhe todos os homens, todos, sem exceção, né? Através da ressurreição de Cristo, então, está ali a demonstração que todos os homens estão eleitos através da morte de Jesus. Através da morte de Jesus, todos os homens estão eleitos. Tá bom? Então, basicamente é isso. Esse é o perfil teológico, o primeiro vídeo dessa playlist. E futuramente nós faremos outros posts aí para que vocês e nós possamos estar escolhendo teólogos a qual nós estaremos trabalhando o pensamento e a teologia, tá bom? Clique aqui embaixo nos comentários e coloque qual teólogo você quer que a gente faça um perfil teológico, tá bom? Deus abençoe sua vida e sua casa, em nome de Jesus.